Também acompanhamos nesse momento as imagens ao vivo de Bruxelas, na Bélgica. São imagens de uma grande manifestação em frente ao Parlamento Europeu. Quem protesta nesse momento? Agricultores da França e da Bélgica. Eles que já realizavam bloqueio de estradas se deslocaram para o prédio do Parlamento Europeu, onde líderes da União Europeia estão reunidos nesse momento. Américo Martins, tensão aumenta por lá, com mais barricadas sendo montadas nos arredores desse prédio. Conta pra gente, Américo. Pois é, Carol, os fazendeiros aí mostrando, como a gente vê nas imagens, toda a sua ira com relação às políticas para o setor agrícola da União Europeia. Os fazendeiros, os agricultores estão fazendo manifestações em vários países já há algumas semanas. Essas manifestações começaram na Polônia, na Romênia, na França e foram, com o tempo, chegando mais à Europa Ocidental. E a questão toda explodiu no final dessa semana, comecinho da semana, na França, que é um país que é um grande produtor agrícola, é um país que, como a gente sabe, a gente ouve aí, inclusive, tiros e sons de petardos que os manifestantes estão mandando ali, né? Uma grande agitação desses agricultores, mas como eu dizia, quando chegou na França esses protestos, eles ganharam um nível completamente diferente, porque a França é um grande produtor agrícola na União Europeia, é um dos países que mais recebe subsídios da União Europeia para sua agricultura. É também um país, como a gente sabe, que tem uma grande tradição aí de protestos e de greves e de manifestações. Os próprios fazendeiros já fizeram muitas manifestações na história recente da França e eles estão absolutamente irritados com 3 pontos, Carol, como a gente vinha lembrando anteriormente. Em primeiro lugar, os custos de produção que explodiram na Europa inteira para a maioria dos produtos e especialmente para a produção agrícola, porque eles são muito dependentes, por exemplo, de fertilizantes, precisam de energia. A União Europeia tinha dado, logo depois do início da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que isso também tem reverberado no continente, obviamente, logo depois do início da guerra, a União Europeia tinha dado subsídios aí para o diesel, por exemplo, dos agricultores. E eles estavam tentando retirar esses subsídios agora, porque a guerra está para fazer, inclusive agora neste mês de fevereiro, 2 anos. Os manifestantes começaram a protestar muito com relação a isso. Eles também odeiam, eles se manifestam muito fortemente contra as políticas ambientais da União Europeia, que são políticas necessárias, são políticas entre as mais modernas do mundo, mas os manifestantes aí, os agricultores, acham meio exageradas. Por exemplo, eles têm que deixar pelo menos 4% de suas propriedades intocadas para manter, obviamente, a questão do meio ambiente. E além disso, especialmente neste momento, eles estão muito furiosos com relação à importação de produtos que vêm especialmente da Ucrânia. A União Europeia baixou muito as tarifas dos produtos agrícolas europeus para tentar ajudar o esforço de guerra da Ucrânia contra a Rússia. A União Europeia, em sua grande maioria, apoia fortemente a Rússia. Inclusive, essa reunião que está acontecendo hoje, essa reunião de cúpula da União Europeia, era justamente para discutir a questão da ajuda para a Ucrânia. Existe um plano ali de se enviar pelo menos 50 bilhões de euros para ajuda militar e humanitária para a Ucrânia. E um país em específico, a Hungria, tem se oposto a isso. Eles têm o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, tem falado muito fortemente contra o envio de mais recursos para a Ucrânia. Primeiro porque o Orbán é muito próximo do Vladimir Putin, o presidente da Rússia, mas também porque ele começa a questionar quanto dinheiro a União Europeia vai enviar para a Ucrânia, que não tem conseguido evoluir muito no campo de batalha. Mas essa discussão, no final das contas, Carol, acaba sendo secundária nesse momento. Embora muito importante e vital, certamente a cabeça aí dos líderes europeus nesse momento vai estar nessas manifestações que a gente está acompanhando. São manifestações bastante importantes, bastante complicadas. A gente vê faixas, inclusive, desses manifestantes, esses fazendeiros, pedindo para a União Europeia não prosseguir com o acordo com o Mercosul. Então, um assunto que seria secundário, que é essa questão aí agrícola, vai acabar sendo o principal tema dessa reunião, porque a questão da Ucrânia, embora muito importante, vai ficar em segundo plano por conta dessas imagens que a gente está vendo, Carol.
Exatamente o ponto que a gente, na sequência, vai falar em detalhes com o Américo Martins, a discussão com relação a esse apoio militar financeiro à Ucrânia que segue em guerra. Nesse momento, as imagens ao vivo que chegam de Bruxelas, na Bélgica, um grande reforço policial no entorno do prédio do Parlamento Europeu, onde os líderes estão reunidos e, como o Américo Martins destaca, a intenção, a pauta desse encontro não era a questão da agricultura, a questão da produção agrícola na Europa, porém é fato que ganha relevância diante dessa grande manifestação. Nas imagens é possível perceber um grande número de tratores bloqueando o acesso ao prédio do parlamento e, nesse momento, também um grande reforço policial. Barricadas são montadas. Há pouco a gente via uma das barricadas pegando fogo, uma grande coluna de fumaça. Há uma tensão, olha só, nessa imagem aí, a gente consegue perceber as várias barricadas montadas no entorno do prédio. Os manifestantes atearam fogo nessas barricadas. Há uma grande coluna de fumaça nesse momento no entorno do edifício. Daqui a pouquinho a gente vai, claro, atualizar a situação e o Américo Martins também trazendo toda a contextualização, o que está em pauta, o que está em jogo diante desses protestos. Daqui a pouquinho, mais informações do Noticiário Internacional.